tudo bem? Mais uma dica de inglês, agora a gente tá frenético aqui, ó. Dica de inglês sempre. Vocês pediram pra eu falar sobre a diferença entre make and do. Então agora estou aqui para falar sobre a diferença entre make e do, que é uma coisa bem assim, polêmico, não, é complicado, porque eles têm o mesmo significado, né, que é fazer, digamos assim. Eu botei fazer porque, né, você não... Aquela velha história, né, de traduzir, blá, blá, blá. Então, não é exatamente fazer, pode ser muitas outras coisas, principalmente o do. Vamos lá, vamos começar. Então, como eu já tinha dito, a explicação, tipo assim, tradução é fazer, o verbo fazer. Mas o do, nós sabemos que dá pra usar pra muita coisa, e coisa até que não é necessariamente o verbo fazer, mas isso a gente pode deixar para um outro vídeo. Mas vamos aqui focar no fazer, né? Mas, Cíntia, tem vezes que se usa o make, tem vezes que se usa do. Quando que eu sei quando que se usa um, quando que se usa outro? Então, eu vou explicar pra vocês aqui. Eu achei num site aqui a diferença, e até o site, a diferença assim, é bem assim legal, os pontos que ele dá. É um site em inglês, uma coisa muito importante é isso. Quando você for procurar alguma dica de inglês, procure no site em inglês. Eu sei que não faz muito sentido às vezes, né? Porque você fica assim, mas se eu quero aprender uma coisa, como é que eu vou ler em inglês? Então, tenta procurar em inglês, porque quando o site é em inglês, ele não é produzido por alguém que é brasileiro. Então, na maioria das vezes, né? Pode ser que seja. A explicação vai fazer muito mais sentido. Fora que a explicação toda é em inglês, então você vai entender muito melhor. Ele separa em duas partes. When do you use do? When do you use make? Então, vamos começar pelo do. Ele separa aqui em diferentes pontos. Então, vamos lá. Primeiro, do is used when talking about work, jobs or tasks. O que é isso? O do, ele é usado para quando você fala sobre work, no caso, work, job, é meio que... É difícil falar que a tradução é trabalho, porque os dois são trabalhos, mas é uma coisa meio que diferente. Or tasks. Tasks, no caso, são assim, atividades. No caso, trabalho, ou se for trabalhar, atividades e tudo mais. Não só trabalho de emprego, não. Então, um exemplo. Have you done your homework? No caso, homework é uma tarefa, um trabalho assim que fazer. Então, done. No caso aqui, só tá no tempo verbal diferente. Have you done your homework? Próximo. I have guests visiting tonight, so I should start doing the housework now. Então, eu tenho guests, no caso, tipo, eu tenho visita. Eu tenho visita essa noite. Então, eu devo começar agora a fazer as minhas tarefas de casa. No caso, housework, no caso, trabalho em casa, tarefa de casa. Então, do. I wouldn't like to do that job. Eu não gostaria de fazer esse trabalho, não gostaria de fazer isso. No caso, job, uma atividade, um trabalho que a pessoa está fazendo. Do. Segundo ponto que ele fala é do is used when we refer to activities in general without being specific. Ele ainda dá um parênteses aqui, ó. In this case, we normally use a word like thing, something, nothing, anything, everything e por aí vai. Então, geralmente, quando você tá nessa parte de atividades em geral, sem ser específico, por exemplo, vocês vão entender pelos exemplos. Normalmente vem acompanhado de palavras como nothing, anything, something, que é alguma coisa, nada. Então, um exemplo. Hurry up, I have got things to do. Então, se apresse, vamos lá, eu tenho coisas pra fazer. Ele foi específico? Não, foi no geral, coisas pra fazer. Pode ser qualquer coisa. Então, do, que é mais geral. Outro exemplo. Don't just stand there, do something. Tipo, não fique somente parado aí, não fique parado aí, faça alguma coisa, sabe? E esse fazer, ele não tá sendo específico. Pegue isso aqui no chão, faça. Não, é uma coisa geral. Do something, sabe? E tá acompanhado do something, que é o que ele falou anteriormente. Um outro exemplo. Is there anything I can do to help you? Então, há alguma coisa, olha o anything aí, há alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Então, é fazer alguma coisa, não é nada específico, é te ajudar de alguma maneira, conversando, pegando alguma coisa, te atendendo numa loja, pode ser qualquer coisa. Então, uma coisa geral, não é nada específico. Número 3 que ele dá é we sometimes use do to replace a verb when the meaning is clear or obvious. This is more common in informal spoken English. Então, por exemplo, é esse aí que eu falei, que não tem o sentido de fazer, mas ele pode ser qualquer verbo. O que ele falou aqui? Nós usamos o do para substituir um verbo quando o sentido do verbo já é óbvio, entendeu? Um exemplo. Do I need to do my hair? Do I need to do my hair? O do, nesse caso, é o quê? Escovar, pentear, fazer o cabelo. Então, eu preciso fazer o cabelo, eu preciso pentear o cabelo. Outro exemplo. Have you done the dishes yet? Então,
Done, nesse caso, não é fazer, porque ninguém faz a louça. Você o quê? Lava a louça. Então, você já lavou a louça? Nesse caso, é óbvio, porque ela tá falando de dish. Então, dish é louça. Então, é óbvio que é lavar a louça. Lembrando também que o do pode ser um verbo auxiliar. Então, isso aí pode ser também um tema para um próximo vídeo, caso vocês queiram. Então, vamos agora pro make. Make is for producing, constructing, creating or building something new. Então, o make, ele é para produzir, construir, criar, fazer alguma coisa nova. E ele também pode ser usado para poder falar sobre como aquilo foi produzido. Um exemplo, his wedding ring is made of gold. Então, o anel de casamento dele é feito de ouro. No caso, esse feito não pode usar do, porque é uma coisa específica, tá falando do anel, sabe? Tá falando sobre o que foi feito o material. Então, made of gold. Um outro exemplo, wine is made from grapes. Então, vinho é feito das uvas. Então, made, no caso, make no passado, made from grapes. Então, você não pode usar do porque é uma coisa que te tá falando, explicando do que foi feito aquilo, sabe? Ou, we also use make for producing an action or reaction. Então, ação ou reação de alguma coisa. Por exemplo, you make me happy. Você me faz feliz. Você não pode falar you do me happy, sabe? Eu já sei que, assim, óbvio que não, porque fica muito estranho. Eu sei que ninguém fala isso, you do me happy. You make me happy. Então, você até pode já ter visto em música, né, e tal, que você usa o make porque é uma ação, né? Você está fazendo alguém feliz. Então, é uma ação que você está provocando na outra pessoa. Então, você não usa do. Ou até mesmo você usa o make para falar sobre plans and decisions. Então, planos e decisões tem que tomar. Então, um exemplo bem, assim, comum que você vai usar é make a choice. Então, faça uma escolha, sabe? Escolha, se decida, make a choice, meio que se decida, sabe? We use make with nouns about speaking a certain sounds. Então, make a comment, make a noise, make a speech. Então, fazer um comentário, um barulho, fazer um speech. Não sei sobre o que é speech. Na verdade, eu sei, mas eu não sei dizer o que é speech. Você vai falar alguma coisa, um speech. Vocês entenderam? We use make with food, drink and meals. Então, make a cake, make a cup of tea, make dinner. Então, make dinner, então é bem assim, pronto, make dinner, que é fazer a janta. Você não vai falar do dinner, porque é uma coisa que você está fazendo tipo de comida. Então, meals, no caso, é refeição, que eu já falei em outro vídeo. Food, drink, né, comida, bebida. Então, sempre vai ser make, nunca do. Então, aqui uma comparação, um exemplo de uma conversa, uma comparação entre o make e o do, que é bem legal. A pessoa A fala o seguinte, you have to make a cake for Simon. Então, o que ela fala? Você tem que fazer um bolo para o Simon. You have to make. O que nós lembramos? Comida, né, food, drink, meals, usamos make. E é uma coisa muito específica, fazer um bolo. E a pessoa responde, I will do it later. Então a pessoa responde, vou fazer depois. Ela usou o mesmo verbo. Só que como o verbo já estava óbvio, se a pessoa falou que é fazer um bolo, então I will do it later. Ela só substituiu o do por qualquer outro verbo. Ou então pode até ser mesmo porque I will do it later. Ela não especificou o que era. Então I will do it later. Vou fazer depois. E aqui nesse site tem uma lista de expressões com do e uma lista de expressões com make. O que vocês acham de eu colocar na descrição? Vai ser legal, né? Eu vou colocar então na descrição essa lista. Não, é óbvio que não são só essas, só pra vocês terem uma ideia, né, de como que se usa. São expressões muito usadas. Por exemplo, do laundry, do nothing, do the housework. E com make, por exemplo, make a joke, make a mistake, make a sound. São coisas que são muito, muito, muito usadas e sempre vai ser com o do e sempre vai ser com o make nessa lista. Então eu vou deixar essa lista aqui na descrição porque é muita coisa pra eu falar no vídeo. Então se você estiver interessado, só clicar aqui na descrição que vai estar a lista aqui pra vocês, tá? Epa, cheguei aqui pra poder dar o aviso final pra vocês, que eu já avisei no 22º de quarto, mas se você não viu, calma que eu vou falar de novo. Amanhã, dia 23, sim, amanhã sábado, dia 23 de janeiro, nós vamos ter o nosso primeiro encontrinho do canal, para poder a gente se conhecer pessoalmente, bater papo, falar sobre intercâmbio, pra gente contar todas as fofocas. O encontrinho vai ser na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Então se você mora aqui na cidade ou mora aqui perto, venha pra gente poder se encontrar, se conhecer pessoalmente, tirar foto e conversar e fofocar e blá 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 e botar todos os papos em dia. Então o endereço está aqui embaixo na descrição, é só você clicar aqui na descrição que tem o endereço de onde vai ser o encontrinho. Então se você é da região, se você é da cidade ou mora aqui perto, vem pra gente poder se conhecer, se encontrar. É o nosso primeiro encontrinho. Tô esperando
vocês, tá bom? Nos vemos lá amanhã, hein? Tchau! E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado dessa diferença entre o make e do, pra poder dar uma ideia pra vocês. Claro que tem muito mais outros exemplos, muito mais outras possibilidades de se usar. Eu só dei aqui mesmo pra vocês entenderem um pouquinho de como se usa. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Não esquece de se inscrever no canal para você receber todos os próximos vídeos. E deixem mais sugestões de dicas de inglês, que eu tô gostando agora de voltar a fazer dicas de inglês. Então deixem mais sugestões, que eu tô sempre podendo ver o que eu posso explicar pra vocês, o que dá, o que eu consigo fazer. Nas minhas redes sociais, eu sou Cintia Sabino em todas elas, me segue lá, que lá vocês também podem pedir as dicas, porque lá eu vejo mais rapidinho e tal. Principalmente no Instagram, que eu tô sempre no Instagram vendo tudo que vocês comentam. Então, beijo, até o próximo vídeo e tchau!